Olá pessoal, como falei para vocês, vou gravar essa videoaula abordando o conteúdo propriedades de limites, tá? Então a gente vai ver propriedades de limites. Para tanto, vamos considerar K uma constante, um número real, tá? E vamos considerar também seja K uma constante e suponhamos que existem os seguintes limites. Existe o limite de f de x quando x tende a p e o limite da função g também quando x tende a p. Então a gente está supondo que K é uma constante, um número real, tá? E que esse limite, o limite da função f e o limite da função g existem. Então valem as seguintes propriedades. Primeiro, vou enumerar aqui várias propriedades, tá pessoal? A primeira delas será o limite da soma, a soma dos limites, ou seja, calcular o limite da soma de da f mais g, f de x mais g de x, quando x tende a p, você calcula o limite na primeira função, o limite de f de x, quando x tende a p, mais o limite na segunda função, que é a função g, mais o limite de g de x, quando x tende a p. Okay? Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. Tá? Então, calcular o limite... Aqui eu coloquei duas funções, mas pode ser duas ou mais funções. Se tiver a soma de 3 ou mais funções, 4, 5, por exemplo, você soma o limite de cada uma das funções. Não é só para duas funções, tá? Serve para 3 ou uma quantidade finita qualquer de funções. Ok? Aí fica o limite da primeira, se for 3 funções, fica o limite da primeira, mais o limite da segunda, mais o limite da terceira função, e assim por diante. 2. Propriedade 2. O limite do produto de duas funções o limite do produto é o produto dos limites. Você calcula o limite na primeira função vezes o limite na segunda função. Fica o limite de f de x, quando x tende a p, o limite na primeira função, vezes o limite na segunda função. O limite de g de x, quando x tende a p. Ok? Então temos duas propriedades de limite. Depois a gente vai ver alguns exemplos, tá? Primeiro eu vou colocar as propriedades. Eu falei para vocês que na aula eu dava uma propriedade, dava um exemplo, mas eu prefiro passar os exemplos posteriormente, as propriedades que a gente vai aplicando todas as propriedades que a gente já tem diante, tá? Que a gente já possa utilizar. Fica mais prático. Vou aqui apagar essa parte aqui para a gente dar continuidade das propriedades. Lembrando que eu só posso dizer que o limite da soma é a soma dos limites, assim como o limite do produto é o produto dos limites, se os dois limites existirem. Por isso que eu exigi que esses dois limites existam, tá pessoal? 3. O limite da constante k vezes uma função f, quando x tende a p, é k vezes o limite da f. Ou seja, o limite de uma constante vezes a função, você joga a constante para fora. Vai ser a constante vezes o limite da função. Tá? Você pode jogar a constante para fora e calcular o limite da função. 4. O limite do quociente de duas funções é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero
para fazer sentido, para a fração resultante estar bem definida, tá? Aqui vai ser o limite de f de x, quando x tende a p, sobre o limite da função de baixo, né? Que é a função denominador, se só posso aplicar o limite do quociente ao quociente dos limites se esse cara aqui for não nulo, for diferente de zero. Se esse limite for diferente de zero. Porque se for zero, a fração não está bem definida. Uma fração não pode ter zero como denominador. Tá? Se, desde que o limite g de x, que é esse limite aqui, ó, quando x tende a p, é diferente de zero. Tá? Tem que ser diferente de zero. Se for diferente de zero, a gente pode aplicar. Se os dois limites existirem, no caso por hipótese eu coloquei, e se o limite da função de baixo, esse limite aqui for diferente de zero, a gente já pode aplicar o limite do quociente, é o quociente dos limites. Outra propriedade, chamada de 5, é o limite de uma constante k para todo p que você pegar real, certo? O limite da constante k vai ser a própria constante. Ou seja, quando você calcula o limite de uma função constante, vai dar a própria constante. O limite da constante é a própria constante. Tá? Independente de qual for o p aqui real, pode ser qualquer p real. 6. Vou colocar essa propriedade. Essas propriedades são fáceis de provar por definição. Tá? Algumas são mais complicadas um pouquinho. Tipo essa do quociente e a do produto, que eu já paguei. Tá? Que era 2. 2 a 4. Algumas são bem simples, outras são mais complicadas um pouquinho de provar. Mas não são difíceis. A demonstração delas é feita baseada por definição, que é o uso de epsilon e delta, que é a definição formal de limite. Tá? Só que o objetivo aqui não é provar, é sim aplicar essas propriedades, ok? A gente vai aceitar sem demonstração, certo? A sexta propriedade é o limite de x, quando x tende a p, é igual a p. É só trocar o x por p. Isso porque isso aqui é uma função polinomial, você pode... Dá para provar usando a definição, também pode justificar pelo fato que essa função aqui, ó, f de x igual a x, é a função identidade, que é uma função polinomial, ela é contínua em P, portanto o limite dela quando x tende a P é só aplicar ela em P. Aplicar essa função em P é calcular o f de P que dá P. O resultado é P, é a função aplicada em P. Essa função aplicada em P dá P. Pode usar esse argumento também. Certo? Mas daqui em diante a gente pode utilizar este fato. Tá? O limite de x quando x tende a P vai ser P. É só trocar o x por P. Certo? Vou colocar aqui 7. O limite de x elevado a n, quando x tende a P, aqui é uma função potência, tá? Vai ser P elevado a n, onde isso vale para todo P, tá? Isso vale para... Deixa eu colocar aqui. Isso vale para todo P real, onde n é um inteiro positivo. Então, n é um inteiro positivo ou simplesmente n é um natural, tá? Porque tem livro que os naturais começam do zero, já tem outros que começam do 1. Por isso é melhor escrever assim, n é um inteiro positivo. Eu não estou pegando n igual a zero, porque se o n for zero, aí x elevado a zero é 1, aí fica essa propriedade 5, o limite de 1 é 1. Tá? Retira esses casos triviais. Então vale essa propriedade. O limite dessa potência, dessa função potência, quando x tende a P, é só trocar o x por P. Isso também se deve ao fato dessa função ser polinomial, pode justificar dessa forma. Então, se o n for
Aqui no caso é uma função polinomial de grau n, tá? Ela é contínua em P, então o limite dela, quando x tende a P, é só aplicar essa função em P. Aplicar essa função em P é só trocar o x por P e fica P elevado a n. Mas na prática a gente prova por definição mesmo. Definição formal de epsilon delta, tá? Que aí, se você for ter que usar o fato de ela ser contínua, a função polinomial, primeiro você tem que provar que a função polinomial é contínua em todo número real, para depois justificar usando o fato que a função é contínua, tá? Então, seria melhor, mais rápido, provar que usando a definição via epsilon e delta, tá? Definição de limite. Então vale isso aqui, tá? 8. Certo. A propriedade aqui é, deixa eu ver aqui, 8. Você tem o limite de f de x elevado a n, quando x tende a p, no caso que é uma potência, essa propriedade aqui, na verdade eu coloquei essa primeiro do que essa, mas poderia ser o contrário, a sétima poderia ser essa, a oitava essa, porque essa aqui é um caso particular, essa aqui é um caso particular dessa, tá? Mas não importa a ordem, mas só colocando essa observação, e essa propriedade é um caso mais geral do que a 7. Quando você pega fx igual a x, aí você tem x elevado a n, aí você tem essa propriedade 7. Tá? Em particular, quando você pega fx igual a x, que é a função de identidade, aí essa propriedade se transforma nessa. Por isso que essa aqui é um caso particular dessa. Aqui é uma função qualquer. Tá? O limite de f de x elevado a n, quando você tem um limite de uma função que se comporta dessa forma, você pode fazer assim, ó. Você calcula o limite na f, ao resultado eleva a n. Aqui também, onde é um n inteiro positivo. N é um inteiro. Ou natural, né? Se você considerar os naturais a partir do 1. Certo? Então, toda a potência, todo o limite de uma função elevado, uma função que qualquer elevado a n, você calcula o limite da função, ao resultado eleva a n. Okay. Por exemplo, se você quiser calcular o limite de x ao quadrado, né? Quando x tende a 3, a função aqui é x. Você pode utilizar essa propriedade. O n aqui no caso é 2, tá? E o p é 3. A propriedade 7 diz que esse limite é só trocar o x por p. No caso, troca o x por 3. Vai ser 3 elevado a 2, que dá 9, né? Você pode usar essa propriedade. Como pode usar essa propriedade aqui? Aqui é mais direto. Tá? É só trocar o x por p. No caso, o p é 3. Troca x por 3, é só aplicar essa função em 3. Aí fica 3 ao quadrado, que é 9. Ou então você pode fazer assim. Você primeiro, utilizando a propriedade de 8, é o caso mais geral. Calcula o limite da função x. Depois eleva ao quadrado, que é a potência, tá? É o expoente, aliás. Tá? Igual na propriedade de 8. Não. Você calcula o limite na função f de x, o resultado eleva a n. No caso aqui o n é 2. E a gente já viu na propriedade 6 que o limite de x quando x tende a 3 é 3. O limite de x quando x tende a p é p. É só trocar o x por p. No caso, aqui o p é 3. É só trocar o x por 3 e fica 3. Aí o resultado eleva ao quadrado, que dá 9 também. Tá? Tem essas duas opções. Tanto esse cálculo desse limite tanto pode ser usado pela propriedade 7 como propriedade de 8. Lembrando que 8 é um caso mais geral. A propriedade 7 é um caso particular da propriedade 8. Quando você quiser calcular o limite da raiz enésima de f de x, quando x tende a p, você calcula primeiro
é só passar o limite para dentro da raiz. Você calcula o limite na função que está dentro da raiz quadrada, da raiz enésima. Ao resultado, calcula a raiz enésima da função. Em outras palavras, calcular o limite de uma função raiz enésima, você bota o limite para dentro da raiz. Você calcula o limite, ao resultado você calcula a raiz enésima. Aqui tem que ter um pouco de cuidado, né? Se o n for ímpar, o que está dentro da raiz pode ser qualquer número real. Pode ser positivo, pode ser negativo. Agora, se o n for par, o que está dentro da raiz não pode ser negativo, tá? Então tem que colocar essa observação. Aqui n é um inteiro onde n é um inteiro positivo. Aí vou colocar um parênteses aqui. Se n for par, aí fica raiz cujo índice é um índice par. Então, o que está dentro da raiz tem que ser maior do que ou igual a zero. Se o n for par, devemos ter o limite de f de x com θ de AP maior que ou igual a zero. Só que eu vou colocar só maior do que zero. Porque se for igual a zero, aí fica um caso trivial, né? Se esse limite aqui for zero, aí fica a raiz de zero que é zero. Aí volta para uma das propriedades anteriores. Eu vou tirar o caso trivial, tá? Então, se o n for par, o talento da raiz tem que ser maior do que zero, porque para a raiz está bem definida. Esse cara que for negativo, a raiz enésima com o n par não fica bem definida, né? Não calcula-se uma raiz de índice par de números negativos. Você só está bem definida esse tipo de raiz quando o n for par para números positivos ou zero. Estou tirando zero para não cair no caso trivial, que é uma das propriedades vistas anteriormente. Certo? Se o n for ímpar, aí pode ser qualquer número aqui. Certo? Novamente tirando zero para não cair no caso trivial. Certo? Se o limite for zero, a raiz enésima de zero para todo n inteiro positivo vai dar, essa raiz vai ser zero. Aí fica sem sentido pra gente, tá? Bom, então, acho que essas propriedades são suficientes, pessoal. Então, vimos novas propriedades. Lembrando que aquela propriedade primeira que a gente viu, o limite da soma e a soma dos limites, tanto pode ser para a soma como para diferença também, tá? Não deixa de ser soma, né? Eu coloquei assim, né? O limite da soma é a soma dos limites. Você calcula o limite na primeira função. E calcula o limite na segunda função. Aqui também pode ser menos, mais ou menos, pode colocar mais ou menos, tá? Quando for o limite da soma, quando for a soma aqui, o limite da soma é a soma dos limites. Quando for menos, o limite da diferença dessas duas funções é a diferença dos limites. Se aqui for menos, aqui for menos, se aqui for mais, aqui vai ser mais. Então vale para mais ou menos, tá? Vale para mais ou menos a propriedade. Então com essas novas propriedades a gente consegue calcular muitos limites, tá? Ok? Aí, quando a gente vai estudar limites infinitos, aí temos algumas indeterminações, são chamadas assim, tá? Indeterminações. A gente não consegue, quando caímos em uma determinação, a gente pode usar as propriedades para calcular limites, às vezes caímos em uma determinação. Aí a gente tem que fugir delas, tá?
Às vezes a gente pode simplificar, fazer alguma coisa para a gente fugir dessas determinações, para a gente que possa calcular o limite. A gente faz alguma fatoração, faz algo do tipo, tá? Ou então, quando não é possível com esses outros meios, uma fatoração, algo do tipo, uma simplificação, a gente usa uma possibilidade também, a regra L'Hopital, que não está na ementa de vocês, tá? Quando a gente chega na determinação, por exemplo, 0, 0, calcular o limite do quociente, aí dá 0 em cima, você calcula o limite na função do numerador dá 0, o limite da função do denominador também dá 0, aí você tem a determinação 0, 0. Aí o limite do quociente vai ser o limite das derivadas, o quociente das derivadas das funções. Aí quando você deriva, aí você pode fugir da indeterminação. O resultado dessa derivação do quociente das derivadas pode te dar uma função que é possível calcular o limite, fugindo da indeterminação. Às vezes você não consegue na primeira vez, mas se você aplica no L'Hopital novamente, uma hora vai dar certo, tá? Às vezes você usa o L'Hopital, chega na indeterminação, sai da indeterminação, mas acaba novamente chegando na indeterminação. Aliás, você não consegue sair da indeterminação após usar o L'Hopital, mas aí você aplica novamente o L'Hopital e você consegue sair da indeterminação, que é o objetivo, tá? Mas isso aí vai ficar para limites infinitos, ok? A gente vai ver essas indeterminações quando chegarmos em limites infinitos. Então é isso. Vamos ver alguns exemplos. Vou passar aqui um exemplo, tá, pessoal? Exemplos. Calcule o limite da seguinte função: x ao cubo menos 8 quando x tende a 2. O limite de x, vou colocar aqui mais 8 quando x tende a 2, tem que calcular. Eu tenho uma soma de duas funções, tem a função x ao cubo e tem a função constante 8. A gente viu que o limite da soma é a soma dos limites. Calculo o limite da primeira função, que é x ao cubo, foi a primeira propriedade da aula de hoje, mais o limite da segunda função, que é 8. Vou escrever aqui agora, tá? Aqui mesmo. Usa aquela propriedade do limite de x elevado a n. O limite de x elevado a n, quando x tem um certo p, é p elevado a n. Para calcular esse limite aqui, a gente usa essa propriedade. No caso aqui, o p é 2 e o n é 3. O p é 2 e o n é 3. O limite de x elevado a 3 quando x tende a 2 é 2 elevado a 3. É só trocar o x por 2. Tá? Então esse limite aqui vai ser só trocar. Você pega essa função, aplica em 2, é só trocar o x por 2, fica 2 elevado a 3. Mas, e essa propriedade a gente usa, para calcular esse limite, a gente usa uma propriedade que o limite da constante é a própria constante. Para todo p aqui real, tá? No caso a constante aí é 8. A constante é 8 e o p aqui é 2. Então o limite de 8, quando x tende a 2, é 8. Isso significa que é 8, porque o limite da constante é a própria constante. Foi alguma das propriedades que eu não lembro a numeração, tá? Então, o limite dessa função vai ser o limite dessa mais o limite dessa. O limite dessa função é 2 ao cubo. O limite dessa função é 8. Aí fica 2 ao cubo, que dá 8, né? 2 vezes 2 vezes 2. 8 mais 8, 16. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2, dá 16. Você pode usar o fato, o que eu estou explicando usando as propriedades. Mas se você souber que essa função aqui ela é contínua em 2, o limite dela, quando x tende a 2, é só aplicar ela em 2.
você repete isso aqui só trocando o x por 2. Já ficaria 2 ao cubo mais 8, igual eu expliquei ontem. Aula de segunda-feira que foi ontem, né? Aí não precisaria usar as propriedades. Isso aqui é a função polinomial de grau 3, ela é contínua em qualquer número real. O grau aqui é 3, né? Em particular, ela é contínua em 2. Então, calcular esse limite vai ser exatamente essa função aplicada em 2. É só trocar o x por 2, fica 2 ao cubo, o resultado vai dar 2 ao cubo mais 8, e dá justamente 16. Eu estou calculando dessa forma porque eu estou ensinando a vocês como calcular esses limites usando as propriedades e limites. Tá? Vou apagar essa parte aí. Um segundo exemplo. Aqui usamos o limite da soma, são dos limites, o limite da constante é a própria constante e o limite da função potência, né? Então usamos 3 propriedades, só nesse exemplo. Deixa eu ver aqui. Calcule o limite de x quadrado menos 1 sobre x mais 1. Está aqui mais x menos 1, x menos 1, que quando x tende a 1. Ó, pessoal, quando você calcula o limite da função de cima, quando x tende a 1 vai dar 0. Se você fazer uma conta, aí não importa. Agora eu calculo o limite na função de baixo. Quando você calcula o limite, vamos calcular aqui na função de cima. Quando você calcula o limite do numerador, a função está no numerador, quando x tende a 1, essa aqui eu vou usar esse argumento, tá? Essa função aqui é a função polinomial de grau 2, ela é contínua em 1. Como ela é contínua em 1, o limite dela, quando x tende a 1, vai ser essa função aplicada em 1. Aplicar essa função 1 é trocar o x por 1. Então fica 1 ao quadrado menos 1, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0. Não tem nenhum problema, pode ser 0 o limite do numerador. Existe o limite dessa primeira função aqui, da função numerador, certo? O problema é quando você calcula o limite do numerador, da função que está no denominador. No caso, a função é x menos 1. Vou usar a propriedade. Fica o limite da primeira menos o limite da segunda, que é 1. O limite da segunda função é 1. Certo? O limite da primeira função menos o limite da segunda. A gente viu a propriedade que o limite de x quando x tende a 1 o limite de x quando x tende a p é o próprio p. Certo? Então, trocando o p aqui por 1, vai dar 1, esse limite. O limite de x quando x tende a 1 é 1, certo? Menos, e o limite da constante 1 é a própria constante 1. O limite da constante é a própria constante, independente do p aqui, no caso do p é 1. O limite de 1 é 1 mesmo, então vai dar 0. O limite do denominador vai zerar. Deu 0. Então a gente não pode calcular esse limite utilizando o limite do quociente ao quociente dos limites. A gente só pode usar essa propriedade quando o limite do denominador não for 0. Como não é o caso aqui deu 0. Então a gente não pode calcular o limite. Esse limite vai ser o limite do numerador sobre o limite do denominador, porque o limite do denominador zera. Certo? E aí? Não tem a propriedade, a gente não pode usar o octal. Também daria para usar o octal, mas eu nem comentava mais isso, tá? Por enquanto. Porque também a gente não viu ainda. Como é que a gente resolve isso? Uma fatoração. Ó, é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. 1
é a mesma coisa de 1 ao quadrado. Eu só troquei 1 por 1 ao quadrado. Sobre x menos 1 repete, igual ao limite, quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 ao quadrado, produtos notáveis. A diferença de 2 quadrados é o produto da diferença pela soma dos dois termos. Os termos são x e 1. A diferença de 2 quadrados, como temos aqui, é o produto da soma pela diferença dos dois termos. Então vai ser x menos 1 vezes x mais 1. Tá? A gente pode escrever x ao quadrado menos 1 ao quadrado como sendo esse produto. Sobre, repete o denominador, x menos 1. Ok? Pronto. Agora, como x é diferente de 1 no limite, né, no processo limite, então x menos 1 não é zero, porque o x se aproxima de 1 tanto quanto que a gente quiser, mas é sempre diferente de 1. Como o x é diferente de 1, é claro que x menos 1 é diferente de zero. X menos 1 só é zero quando x for 1. Como x não pode ser 1, então x menos 1 é diferente de zero. Então a gente pode tanto dividir o numerador como o denominador por x menos 1. Aí resulta numa fração equivalente. Ou então a fração e divide tanto o numerador como o denominador dessa fração pela mesma quantidade, por uma mesma quantidade, a fração resultante é equivalente. Que equivale a cancelar, né? Cancela o x menos 1 com x menos 1. Aí vai ficar o limite, quando x tende a 1, de só sobrou x mais 1. Tá? Aí ficou o limite de x mais 1 quando x tende a 1. Resolvemos o problema. Saímos de uma situação em que o denominador zerava, o limite do denominador zerava, não podíamos calcular esse limite usando a propriedade, limite do quociente ao quociente dos limites. E simplificando a função, chegamos numa função simples. Uma função polinomial de grau 1, que também é uma função afim, tá? E o limite dela a gente sabe calcular. Ou usa o fato que ela é contínua em 1, é uma função polinomial, ou usa a propriedade limite da soma, é a soma dos limites. Fica o limite da primeira função, que é x, mais o limite da segunda função, que é 1. A segunda função é 1. O limite de x quando x tende a 1 é só trocar o x por 1, já fez isso. Mais o limite da constante 1 é a própria constante 1. Então vai ser 2. O limite dessa função quando x tende a 1 é 2. Ou seja, quando a gente pega x próximo de 1, esse quociente aqui, pode calcular, pessoal, na calculadora. Esse quociente vai estar próximo de 2. Tá? Se pegar um x próximo de 1, esse cara aqui vai estar próximo de 2. Quanto mais x estiver próximo de 1, mais estará esse quociente de 2. Mais próximo estará esse quociente de 2. Pelas palavras, tá? Então temos aí, pessoal, dois exemplos utilizando para calcular limites utilizando as propriedades. Aqui a gente utilizou o limite da soma, é a soma dos limites, né? Só usamos uma propriedade. O resto foi simplificação. Desculpe outra, o limite da constante 1, 3, usamos 3, né? O limite da soma, o limite de x quando x tende a 1 é 1, aquela propriedade que o limite de x quando x tende a p, o resultado é p, e utilizamos o limite da soma, o limite da constante, é a própria constante. Usamos 3 propriedades. Certo? Assim que de tal forma que a função vai ficando mais complicadazinha, mais propriedade vai aparecendo para a gente utilizar. Depende também do que a gente está trabalhando, tá? Mas tem situações que a gente vai utilizar bastante propriedade, principalmente quando aparece raiz, potência. Cada um passozinho é uma propriedade utilizada. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar um exercício para vocês praticarem. Cálculo de limite usando as propriedades, ok? Bons estudos, galera. Até mais.